Graça e paz da parte de Deus esteja com todos nós. Amém. Eu queria, porque assim, conforme eu falo a vocês, a gente quando passa dos 60, a gente na verdade, nós somos uma biblioteca ambulante, uma enciclopédia ambulante. E a gente vai ter muitas informações. E muitas dessas informações eu gostaria muito de falar para vocês. Uma delas, por exemplo, desde o meu nascimento até mais ou menos os dias de hoje, mas eu quero falar principalmente dos remédios caseiros que nós tomávamos, porque a gente não tinha dinheiro para toda vez ir para a farmácia, né, comprar medicamento, comprar comprimido, não é? Tá certo? Mas antes, eu gostaria de cantar um hino aqui, louvar convosco, aqueles que sabem, queiram, por favor, me acompanhar. Eu gostaria de falar, de cantar com você, de louvar um hino de entonação a Deus, porque a palavra assim de Deus, ela nos declara: todos que têm fôlego de vida, louve ao Senhor. Todos. Então desde os mais simples animais, né, aos répteis, né, aos batráquios, aos peixes, às aves, né, aos mamíferos dos quais nós somos. Então todos devem louvar a Deus à sua maneira, né, pela sua grande obra, né? Então há um hino que é um hino oficial da harpa cristã. A harpa cristã é o hinário oficial das Assembleias de Deus. Esse hino eu aprendi com os meus irmãos, com os meus mestres nas Assembleias de Deus, Campo Recife. Amém? Então, amado, é o hino 185 da harpa cristã, que é um hino que, inclusive, ele é o hino da... É o hino... Desculpe. Ele é o hino. Falar em louvar já vem a luta, né? Ele é o hino da Inglaterra. Tiraram a letra, né? A música do hino da Inglaterra e comporam esse hino aqui. Porque esse hino é louvado há muitos anos, né? Da igreja, da igreja renascente, da igreja, né? Quer dizer, depois que começou normalmente os pilares da igreja, já a partir do século XV. Então muitos hinos dos nossos hinários muitos hinos dos nossos hinários, eles são tirados de hinos que era hino secular. Na época era hino secular, era hino das orquestras, era hino cívico. Esse hino é um hino cívico. Eu gosto muito desse hino, porque ele já é um hino em quarta dimensão, da doxologia. Ele é um hino mais de exaltação, de glorificação, de colocar Deus no seu lugar, exaltado por toda a terra, né? Então esse hino é mais ou menos assim. Me ajuda, Jesus, né? Vem tu, ó Rei dos Reis, guia os teus fiéis pra te louvar. Grande e glorioso ser, Pai de todo poder, vem sobre nós reger, ó Deus sem par. Vem tu, Verbo de Deus, fazer chegar aos céus nossa oração. Vem sim abençoar teu povo e prosperar, mensagem que falar da salvação. Vem tu, Consolador, inspira e dá fervor às orações. Espírito de paz, afasta Satanás e plena graça traz as orações.
ao grande trino Deus. Louvem os anjos seus e a nós também. A Deus nosso Senhor, Pai, Filho e Condutor, louvemos com fervor para sempre. Amém. Não é bonito? Então, amém, né? Mas assim, gente, porque assim, nós temos uma ancestralidade dos africanos e dos indígenas, portanto, também, né, dos portugueses, e portanto nós temos uma vastidão de cultura, inclusive na área de cultura, de medicamentos, de plantas medicinais, que foram para nós introduzidos na cultura brasileira, oriunda pelos caciques, pelos feiticeiros, pelos curandeiros das tribos e também pelos curandeiros de descendência africana, os pais de santo, né? Os pais de santo antigamente, os centros de Umbanda, eles eram também onde as pessoas buscavam remédios, buscavam chá e buscavam cura para suas doenças, suas mazelas. Isso aí faz parte da cultura brasileira, né? Então, veja bem, na zona rural, quando uma criança nascia e as pessoas diziam que ela estava com interesse, né? Ela estava ali com a doença e os olhinhos daquela criança ficavam muito amarelo, né? É aquela doença que as pessoas ficam quando estão com cirrose hepática, que ele fica muito amarelo. Como é o nome daquela doença, Sandro? Ele fica com os olhos muito amarelos e ele vai ficando amarelo. Ele ali, aquela criança muitas vezes, ela já nascia, obrigado. Ela já nascia com hepatite. Aí olha, a mãe puxava os olhinhos dela assim, ela tava muito amarelinho. Aí eles pegavam, mandava uma pessoa procurar nas matas, procurar nas capoeiras, o tal do algodão caboclo. O algodão caboclo. Até o dia desse eu fiz um vídeo sobre esse tal de algodão caboclo, que ele é um algodão selvagem, né? Nasce nas matas, fica por lá mesmo. E sempre aí, você vai encontrar por aí, inclusive lá perto da Vila Beira Rio, tem um amigo meu que tem um pé lá bem grandão e as pessoas vão lá buscar para fazer remédio, para fazer garrafadas, que serve para esse negócio de problema de hepatite, né? Porque a hepatite, ela é uma doença que ela pega de várias formas, né? Tanto ela pega através do sexo, como a criança já nasce com ela às vezes, como ela pode pegar também até pelos vasos sanitários, alguém sentar ali, né, e contrair aquela doença, de forma que as pessoas não vão pensar, ver alguém com hepatite, não, tem várias formas, tem o alcoolismo, porque é ali o fígado daquela pessoa que já está estragado, não está funcionando bem, a pessoa vai ficar com esse problema, né? Mas assim, esse aí já é um dos, aí pegava aquele chá ali, fazia uma quantidade bem pequenininha e colocava ali numa chuquita, né, numa espécie de mamadeira bem pequenininha, que tinha uma mamadeira bem pequena, não sei se tem hoje, uma mamadeira bem pequenininha assim, onde as mães, quando depois que aquele chá já estava já quase frio, colocava ali e dava aquela criança, e era um remédio muito importante, muito útil, e as crianças ficavam boas. Agora o tempo vai se passando, eu na zona rural, quando a gente tava com dor de barriga, então a gente ia lá pro chá do capim santo, né, que chama ervacideira. Tinha um planta que mamãe tinha, rapaz, erva morta, erva morta, parece que era isso aí, né? Que ela fazia chá para nós, aquele chá assim bem amargo. E tinha outra planta lá que ela também fazia lambedor para nós quando nós estávamos resfriados. Agora, uma coisa que a gente não vê mais hoje na área urbana é, por exemplo, a gente morava na zona rural, então tudo ali é aproveitado. Você pegava a laranja, aí tirava ali o caroço da laranja. Mas antes de tirar o caroço da laranja, meu pai, ele pegava aquela laranja, ele ia descascando com a faca assim, né? Descascando ali com a faca. E ficava aquela tira de casca desse tamanho assim, né? Meio metro de tira de casca. E botava ali de lado e a gente chupava a laranja. E ele sempre era bom, ele comia o bagaço. Hoje eu vejo quanto é importante, né? A pessoa comer o bagaço da laranja, porque ali tem fibra e faz a limpeza na veia, faz a limpeza nos órgãos internos, né? Por isso que aconselho, ao invés de você fazer o suco da laranja, você chupe ela in natura, que ali você, além do caldo, que tem muita vitamina C,
passa tem cálcio também. Aí você mastiga o bagaço e engole, porque ali é importante para a saúde do corpo também, né? Então isso aí era... E aí depois pegava aquela casca de laranja que nós fazíamos. A gente joga, não sei se alguém que vai do vídeo vai ver, vai dizer, isso era mesmo. A gente pegava e pegava aquela casca, jogava assim na telha, né? Não tinha as tariscas das telhas, né? As tariscas das telhas, tinha o caibro, né? Tem a linha, tem o caibro e tem a ripa. A ripa não era dessa ripa quadrada que a gente comprou hoje, não. Era um material que era tirado feito de fibra, né? Aí jogava ali, no que a gente jogava, aquela casca enganchava ali ali na telha, ficava enganchada e ficava lá secando. De forma que, se um de nós tivéssemos resfriado, aí ali aquela planta, aquela casca de laranja ficava ali, ficava desidratando, né? Ficava saindo a água, mas os seus nutrientes, né? Terapêutico, eita, para ler uma palavra difícil, terapêutico, permanecia na planta. Aí quando um de nós tivesse com sintomas já, início de resfriado, aí né, ia sair para dentro dos capinzal, e ali quando dava uma chuva você ficava resfriado, né? Aí começava, né, ficar ali, né, mesmo corizando. Aí nós pegávamos e usávamos aquele chá daquelas folhas de laranja que antecipadamente tínhamos colocado ali. Daí o chazinho ficava gostoso, aí mamãe, a gente era menino, né? Pra gente não ficar, não quero não. Aí mamãe pegava e colocava um pouquinho de açúcar. O meu avô, Severino Henrique, a pessoa de Apoti, ele era o pai de criação da minha mãe. Ele dizia, olha, se botar açúcar e coco até merda presta. Mamãe colocava ali um pouquinho de açúcar e a gente dava, toma, a gente tomava, né? E achava bom porque tinha um pouquinho de açúcar, né? A gente não podia estar comendo açúcar toda hora no sítio, né? Aí pronto, isso era uma das doenças, dos remédios que nós utilizávamos na zona rural, né? Para essas doenças mais simples que a gente tinha dentro de casa, né? A gente vai para a rua, além desses chás que nós consumíamos, não é mesmo? Que é da homeopatia brasileira. Aqui em Vitória você vai ali, aí no centro, ali perto da feira de Panela, 3 de maio, ali tem uma rua ali só principalmente de bancos, né? Que vende esses produtos, né? Remédio serve para muitos tipos de remédio, garrafada, muitas coisas você vai encontrar ali, né? Para fazer chá. Agora tem um mato, há uma planta medicinal que nós usávamos. Às vezes a gente não sítio era medonho para acontecer de ouvido dos meninos, ouvido estourar. Não sei se algum micróbio, alguma coisa, estourava o ouvido dos meninos, ficava fedendo e ficava saindo pui. Qual era o remédio que usava? Minha mãe usava, mandava a gente deitar assim no colo dela e pegava a folha do macaçá. Você conhece o que é macaçá? É uma planta bem verdinha, da folha um pouco grossa. Pegava aquele sumo, aquela seiva daquele macaçá, espremia ele devagarinho no ouvido da pessoa. E se tivesse aí passava um bocado de tempo assim, deitado lá no colo dela, para não levantar logo, para não derramar, para aquele líquido descer, né, lá para dentro do ouvido. E aquela dor passava, não é? Aquela dor passava, né? Outro remédio que não me sai da lembrança. Você já teve soluço, né? Então, a pessoa quando é criança, meus irmãos todos pequenos, porque na zona rural naquela época, principalmente, as mães tinham muitos filhos, né? Eu mesmo eu tive 9 irmãos, alguns Jesus guardou, mas era para ter 11 irmãos. Eu sou... tenho eu e mais 9, minha mãe criou eu e mais 9, todos, né, cresceram, se casaram, reproduziram, né? Mas aí por essa causa, a gente... às vezes ficava com soluço, principalmente quando éramos crianças, recém-nascidas, as crianças ficavam com soluço. E até hoje eu pergunto, eu não sei o que é que as mães usam por soluço, mas minha mãe sabe o que ela fazia? Ela pegava ali um pedacinho de fralda, aquela fralda de pano de criança, aquela partezinha de algodão. Ela pegava e colocava na boca, umedecia aquilo com saliva e colocava aqui, ó, na testa da criança. Até eu ficar um homem já. Minha mãe, bota um paninho aí na testa. Ela botava um paninho aqui na testa. E aquele soluço passava. Eu não sei, né? Eu tô dando aqui a minha experiência, como foi a minha vida de infância,
né? Um pedacinho de algodão, pegava, molhava e botava, né? Feito aqueles indianos, não botam uma coisinha aqui, né? Pronto, tava ali. E também, e quando a gente tava, por exemplo, porque era muito normal na zona rural os meninos terem barriga grande. Só vivíamos descalço, tomando banho de açude. Não tomávamos né? Vermífugos. Quando a gente ia tomar, que o papai comprava para nós vermífugo, o negócio já tava demais, a barriga já tava grande, as pernas afinando e os braços afinando e a barriga crescendo, aquela barriga brilhosa assim, grande demais. Aí meu pai comprava um remédio aqui em Vitória, eu comprava em Apoti. Ele comprava um remédio que eu lembro o nome dele, um remédio chamado Verlon, remédio Verlon. Era um remédio um pouco doce, adocicado, feito como se fosse uma calda. Era um remédio meio grosso, adocicado. Nós tomávamos, eu me dava a nós e depois a gente viu o resultado, né? Que era um remédio muito bom. Então, gente, a gente vindo para a cidade, nós crescemos até na zona rural, a gente ficava com vontade de vomitar. Muitas vezes essa vontade de vomitar demais, muitas vezes são problemas de vermes, né? Aí eu quero que, se a gente tivesse com vontade de vomitar, isso aconteceu há muito tempo na minha vida. Hoje faz muito tempo que eu não tenho vontade de vomitar, não faz muito tempo, não estou lembrado da última vez não. Eu até quer ver como um cuscuz aí meio seco, aí engasga aqui, eu faço tudo para vomitar, né, para desafogar. Mas assim, aquela vontade de vomitar, sem, né? Faz muito tempo que eu não tenho. Mas quando nós tínhamos, o que fazíamos? A gente, olha o segredo, colocava um lápis aqui, ó. Colocávamos um lápis aqui na orelha. Eu não sei se vocês vão se lembrar. Alguém que vai assistir esse vídeo vai dizer, mas não era que era mesmo. A gente colocava um lápis, não sei que mistério é esse, eu não sei que segredo é esse. Nós colocávamos um lápis assim na orelha e aquela vontade de vomitar passava. A Bíblia diz que tudo é possível ao que crer. Eu cria que aquele ia passar e passava mesmo, não é mesmo? Aí vem para a cidade. Meu pai fica uma época assim muito doente. Aí estava ficando amarelo. E o que era que meu pai fazia? Alguém recomendou ao meu pai fazer uma garrafada de jurubeba. Essa tal de garrafada de jurubeba, ela é muito utilizada no sertão, utilizada pelos caboclos, né? Porque a jurubeba, ela tem ferro. E aí ele comprava ali no enchimento de Zé Augusto, né? Onde fabrica a cachaça Alvorada. Aí ele comprava ali vinho branco, comprava o vinho, colocava um pouco de água para não ficar tão forte e ia para o sítio, ia para os matos, para os cercados. Aí no cercado sempre tinha muita jurubeba. Aí ele pegava aquele fruto de jurubeba, que parece umas gogóias, e trazia para casa aquele fruto de jurubeba. Aí ele tirava ali as folhas, trazia para casa. E ele ali pegava aquela jurubeba, botava ele no sol. Depois que secava um pouco, ele batia no pilão. Batia no pilão, colocava ali naquela garrafa, uma parte ali, um quarto da garrafa. Ele colocava ali de jurubeba e completava com vinho branco. E tomava aquilo ali. E dava resultado, viu? A pessoa ficava rosada. Por isso que hoje até a gente tem esse hábito de ter garrafadas, né? Eu tenho algumas dessas coisas aí, porque a gente tem um prédio Santo um museu nordestino, a gente tem umas 20 garrafadas de cajá, né? De siriguela, de coco, de capim santo, não é mesmo? Vários tipos. Mais antigamente esses artigos, esses produtos eram utilizados principalmente para curas de doenças, né? Para curas de mazela que o homem tinha, tomava ali, né? Porque o capim santo mesmo, até hoje eu vejo o capim santo, a canela, a erva doce, não é mesmo? É muito importante para a saúde. Aí você chega nessas barracas, sempre tem garrafada, né? Chama-se pau dentro. Não é, Sandro? O pau dentro ali, a pessoa toma e tem as suas propriedades medicinais. O problema é que o cara começa a tomar aquilo e começa a achar bom. Aí a doença vai embora, o cara quer permanecer usando aquele bagulho ali, né, gente? Né? Então, e meu pai, quando ele estava doente, um farmacêutico fez para ele um medicamento chamado, uma garrafada chamada 3x30. Eu não sei o que foi que a farmacêutico fez, que era que ele colocou ali. Os ingredientes nós não sabemos, né?
Mas isso aí vem mais da nossa ancestralidade. É assim, eu tinha aproximadamente uns 10 anos. Uns 10 anos. Eu tenho um irmão, que Jesus aguardou. Esse meu irmão, ele também estava ficando amarelo, né? Amarelo e também com as pernas finas. E meu pai disse assim: olha, vocês estão precisando fazer, vou mandar fazer uma garrafada para vocês. Ali no Maués, eu vou até fazer um vídeo ainda sobre essa mulher. Havia uma parteira por nome de Dona Brasilina. É muito conhecida de Vitória, porque ela era parteira muito conhecida no Maués. E ela chegou a fazer parte de 3 gerações, não é mesmo? Ela foi quem foi a parteira da minha esposa. Ela foi quem fez o parto da minha sogra com a minha esposa. E ela fez 3 partos dos meus filhos com a minha esposa. Quer dizer, era uma pessoa de idade, tinha ali toda uma experiência como parteira. E um dia ela passou de frente à minha casa. Meu pai gostava de sentar assim na frente de casa, no banquinho. Aí parteira, parteira é assim: se ela faz o parto de um filho seu, por toda a vida a pessoa fica chamando ela de comadre, né? De comadre. Aí ele falou assim: ô comadre Brasilina, eu tenho um serviço para a senhora fazer. Diga, meu compadre, o que é que o senhor está querendo? Porque ela também trabalhava, fazia esses tipos de garrafada, né, de garrafadas ali medicinais para as pessoas. E ele disse assim: olha, ele disse: eu quero que a senhora faça para mim uma garrafada de cipó de boi. Tu já viu falar em garrafada de cipó de boi? Deixa eu falar só. Aí ela disse: pô, não, compadre, eu faço. E quanto é? Não, o senhor me dá um negocinho aí, né? Aí primeiro o senhor vai me dar o dinheiro de comprar o cipó do boi e vai me dar o dinheiro para comprar o açúcar. Comprar açúcar, comprar canela, comprar cravo e erva doce. Aí sabe como é que ela fazia essa garrafada de cipó de boi? Ela ia lá no fateiro, no machante que vende miúdo de boi. E ela pegava e comprava ali um cipó de boi, quer dizer, comprava o pênis de um boi. Um pênis de um boi. E ela pegava aquele pênis, levava para casa, tratava aquele pênis e botava para assar. Assar mesmo, assar. Depois que assava aquele pênis do cipó de boi, ela pegava ali, pilava no pilão, fazia um pó ali. E ela fazia ali, botava na panela, naquelas panelas de barro. Ela fazia ali, botava muito açúcar e fazia colocava ali, né, canela, erva doce, né, todos esses condimentos, colocava ali para dar sabor, né? E ela pegou e entregou ali meu pai. Um tempo desse eu tive aqui lá onde vende garrafa, lá no baixo, na feira. Tem garrafa cipó de boi? Tem, mas é aquele negócio sem gosto, é só açúcar, não tem. Porque uma coisa é você fazer para vender, para lucrar. Outra coisa é você fazer para o cliente ou para você mesmo, né? E a garrafada era mais ou menos assim, ó. Ela entregava uma garrafa dessa aqui, ó, cheia daquele negócio da garrafada do cipó de boi. E aí minha mãe, com uma colher de manhãzinha, antes do café, ela dava uma colher daquela a nós. Depois que era gostosa, porque ali era de açúcar, né? Aí ficava quase com aquele gosto de rapadura, né? Colocava ali aqueles condimentos, ficava uma coisa muito gostosa e a gente ficava bom, né? Quer dizer, são garrafadas, né? Garrafadas que tem nomes curiosos. Também ela fazia uma tal de umas garrafadas para homem que já estava se fracassando, muito velho, fracassando. Tinha uma garrafada que ela fazia, se chamava pau de resposta. Fazia a garrafada desse pau de resposta, fazia a garrafada de levanta lençol. O caso que ela tava meio, né, meio prejudicada, e ia lá, pedia para ela fazer essa garrafada, ela fazia essas coisas, e as pessoas ficavam felizes, realizavam, não é mesmo assim, não havia esse azulzinho que tem hoje, né, gente? Mas assim, gente, isso aí faz parte da nossa tradição, faz parte da nossa cultura, não é? E aí somos nós, aí é o nosso eu interior, nós brasileiros, interiormente falando,
né, descendente dessa cultura rica, essa cultura gostosa, que é a cultura do nordestino. E tchau pra vocês e até mais.